Vamos ver uma ideia aqui de como a gente pode demonstrar que o produto de duas funções contínuas é contínuo. A gente vai fazer aqui agora um rascunho, é uma ideia. Aqui a gente tem liberdade de não seguir o rigor. E depois que a gente montar uma ideia, uma estratégia, a gente organiza e demonstra de forma rigorosa. As nossas hipóteses são que f é contínua em x0 e g também é contínua no x0. E a nossa tese, aquilo que a gente quer demonstrar, é que a função produto fg é contínua em x0. Observe que a hipótese de f ser contínua em x0, por definição, significa que, dado qualquer eta positivo, se eta é um número real positivo, qualquer que seja ele que for dado, tem que existir algum número real positivo, estou chamando aqui de Δ1, tal que se o módulo de x menos x0 é menor que Δ1, então o módulo de f de x menos f de x0 é menor do que o eta. E a hipótese de g ser contínua em x0 pode ser traduzida, é escrita por definição como módulo de x menos x0 menor que Δ2, implicando em módulo de x menos g de x0 menor do que eta, onde esse eta pode ser qualquer número positivo. Não necessariamente precisa ser igual ao que do f, mas pode ser números iguais também, porque dado qualquer eta positivo aqui no primeiro, dado qualquer um no segundo, inclusive igual ao anterior, ou não. Dado qualquer eta, tem que existir o Δ2 positivo, tal que o módulo de x menos x0 implica em módulo de g de x menos g de x0. Aqui o eta da função g pode, porventura, ser igual ao eta da função f. Agora, o Δ2 não necessariamente é igual ao Δ1. Pode, por coincidência, ser igual também, mas não pode ser escolhido igual. Aqui o eta pode ser escolhido igual porque a definição de continuidade diz para todo eta. Agora, aqui o Δ2 não. Existe algum Δ2. A gente não tem controle sobre ele, não tem escolha, não completamente livre. Então, não necessariamente o Δ2 será igual ao Δ1. E a gente quer demonstrar, a partir dessas duas hipóteses, que a função produto fg é contínua no ponto x0. Mas o que significa dizer que a função fg é contínua no x0? Por definição, significa que, dado ε positivo qualquer, existe um delta positivo, tal que, se módulo de x menos x0 é menor do que delta, então necessariamente o módulo da fg de x menos a fg do x0 é menor do que o ε. Então veja, isso que está aqui de cor preta em cima é a nossa hipótese, é o nosso ponto de partida. Isso que está aqui de vermelho embaixo é a tese, é o nosso ponto de chegada, é aquilo que a gente quer demonstrar. Então, em cima é o que a gente assume como verdadeiro, embaixo é aquilo que a gente quer demonstrar. No entanto, aqui como rascunho, eu vou partir já da desigualdade que a gente quer demonstrar, tentar fazer algumas contas com ela, reescrevê-la de uma outra forma e tentar enxergar alguma coisa que nos ajude a traçar o caminho para sair da hipótese e chegar aqui na tese. A primeira coisa a observar é que fg de x nada mais é, por definição de produto de funções, que f de x vezes g de x. E fg de x0 nada mais é que f de x0 vezes g de x0. E agora a gente tem que arrumar algum jeito de fazer o módulo de f de x vezes g de x menos f do x0 vezes g de x0 ficar menor do que o ε. Esse ε é dado para a gente arbitrário, a gente não tem controle sobre ele, foi dado um ε qualquer positivo para nós. Observe que aqui a gente precisa uma desigualdade onde a gente coloca o módulo da diferença entre f de x, g de x e f de x0, g de x0 menor do que um dado número. Ou seja, de certa forma a gente pode dizer que a gente precisa controlar esse módulo, controlar no sentido de que ele não vai ficar maior nem igual a ε. Ele sempre será menor do que ε, qualquer que seja o valor de x, aqui nas condições que a gente vai conseguir também. O x, cuja diferença para o x0 em módulo é menor do que o delta. Então a pergunta é, como a gente pode controlar essa diferença? Controlar nesse sentido, deixar menor do que o ε. Como fazer isso? Vamos nos lembrar que nós temos as hipóteses de que a diferença do f do x para o f do x0 em módulo já está controlada por um número eta. Que número eta é esse? A gente pode escolhê-lo, na verdade. Essa desigualdade é verdadeira para qualquer eta. É claro que para cada eta positivo vai mudar aqui o Δ1, mas a verdade é que para cada eta positivo existe um Δ1 que faz essa desigualdade ser verdadeira. Então, a diferença em módulo de f de x para f do x0 fica controlada por eta, qualquer que seja o eta que a gente escolha. Então, a gente pode escolher, inclusive, o eta conveniente, o eta que for melhor para a gente, para sair daqui e chegar nessa aqui de baixo. E de forma análoga, tudo que a gente falou por f agora também vale aqui para g.
o módulo de g de x menos g de x0 está controlado por eta. Estando controlado por eta, a gente pode escolher esse eta também qual a gente quiser. Então, observe, a gente tem essas duas informações aqui, essas duas diferenças em módulos controladas, e podemos controlá-las por qual eta nós quisermos, e precisamos chegar nessa desigualdade aqui embaixo. Agora, olha que interessante, aqui nós temos f de x vezes g de x menos f de x0 vezes g de x0, que não é exatamente f de x menos f de x0, e não é exatamente g de x menos g de x0, mas tem coisas semelhantes. Elas envolvem f e g de x e de x0. Que conta nós podemos fazer nessa aqui de baixo, de forma a aparecer alguma dessas desigualdades aqui de cima, para que a gente possa fazê-las se comunicarem, a gente possa usar as de cima para chegar aqui na de baixo. Por exemplo, aqui, se ao invés de f de x0 vezes g de x0, nós tivéssemos f de x0 vezes g de x, veja, eu modifiquei. Não estou dizendo que são equivalentes, que são a mesma coisa, eu modifiquei mesmo a desigualdade. Se ao invés do g do x0 fosse aqui o g de x, então apareceria uma coisa interessante aqui para a gente. Dentro do módulo aparece uma diferença e um fator que aparece nas duas parcelas dessa diferença, é um fator comum. Esse fator pode ser colocado em evidência. Então, se fosse esse caso aqui de baixo, ao invés de g de x0 fosse o g de x, a gente poderia colocar o g de x em evidência, e aí ficaria módulo de f de x menos f do x0, que multiplica g de x. E a gente sabe que o módulo do produto é igual ao produto dos módulos, então tudo isso poderia ser reescrito como o módulo de f de x menos f do x0 vezes o módulo de x menor do que epsilon. E agora observe então que apareceu aqui o módulo que aparece lá na hipótese. Esse módulo aqui, a gente sabe que é menor do que o eta. Então, se a gente pegar essa desigualdade aqui em cima, que vem da hipótese, vou repeti-la aqui embaixo, estou usando aquela desigualdade lá de cima, e a gente multiplicar pelo módulo de g de x dos dois lados, o módulo é sempre não negativo, não vai influenciar na desigualdade, a gente vai ter então que o módulo de f de x menos f de x0 vezes o módulo de g de x é menor do que uma constante vezes o módulo de g de x. Então, a fim de controlar esse produto aqui, que vai me dar lá o primeiro módulo já modificado, basta a gente controlar o módulo g de x, porque o módulo da diferença entre f de x e f de x0 já está controlado por uma constante. Se a gente conseguir controlar isso aqui por uma outra constante, então a gente vai ter o produto de duas constantes. E como esse eta pode ser escolhido do jeito que a gente quiser, a gente pode escolher um eta conveniente, de forma ao produto das duas coisas que aparecerem aqui ficar menor do que epsilon. Vou explicar melhor. Se a gente conseguir colocar o módulo desse g de x menor do que alguma constante, por exemplo, chamar aqui de uma constante gama, então no final das contas, nós vamos ter que o módulo de f de x menos f do x0 vezes módulo de g de x será menor do que o eta vezes o gama, uma vez que a gente tiver o módulo de g de x menor do que o gama. Então, nós teremos aqui menor que uma constante gama. E observe que lá no final, a gente precisa que fique menor do que epsilon. Então, bastará a gente escolher o eta suficientemente pequeno para que eta vezes gama seja menor do que epsilon. Ora, eta vezes gama menor do que epsilon se reescreve da seguinte forma. Eu posso pegar esse gama aqui e passar para o outro lado dividindo. Então, por exemplo, o eta, que a gente pode escolher ser qualquer um, aqui na definição de continuidade da função f, eu posso escolher, por exemplo, um eta menor do que o epsilon, que vai ser dado para mim, sobre o gama, um gama que a gente vai tentar conseguir aqui para controlar o módulo g de x. Que gama é esse, Thiago? Bom, isso aqui é uma outra etapa, a gente deixa para daqui a pouco, a gente vai precisar falar dela. Mas vamos resolver aqui a primeira coisa que a gente está resolvendo, que é o produto desses dois módulos aqui, e depois a gente vai arrumar um jeito de controlar a função g por alguma constante aí que eu estou chamando de gama. Mas vamos voltar. Aqui eu forcei a aparecer um g de x que não tem na verdade. O que tem é o g do x0. Então agora a gente vai corrigir isso. Primeiro, como eu forcei a aparecer esse menos f de x0 g de x, eu tenho agora que compensar
para que seja uma soma zero. Então, o que a gente vai fazer agora é somar o f de x0 com o g de x. Então, nós vamos ter menos f de x0, g de x, mais f de x0, g de x. Então, isso dá a soma zero. E eu tenho que voltar com o que tinha lá antes. Não pode desaparecer o menos f de x0, g de x0. Então, vai ficar aqui o menos f de x0 vezes g de x0. Então, vou tirar esse daqui, que não é de fato, e observe agora que a desigualdade de cima, que é a desigualdade original, que é a tese onde a gente quer chegar, é realmente equivalente a essa desigualdade que está aqui embaixo. Observe, ó, f de x, g de x, eu só repeti aqui. O menos f de x0, g de x0, eu só repeti aqui embaixo. E o que está aqui no meio é uma coisa de soma zero. É o menos f de x0, g de x, mais f de x0, g de x. E agora nós vamos fazendo contas. Primeiro é colocar o g de x em evidência. Então fica g de x que multiplica f de x menos f de x0. E aqui a gente coloca o f do x0 em evidência. Então fica f de x0 que multiplica g de x menos g de x0. Agora a gente usa a desigualdade triangular. A gente sabe que o módulo da soma é menor ou igual que a soma dos módulos. Então, o módulo dessa soma que está aqui em cima vai ser menor ou igual que a soma desses módulos aqui de baixo. Então, quando a soma dos módulos de baixo for menor do que epsilon, o módulo da soma que está aqui em cima também será menor do que epsilon. E agora eu vou usar, como havia comentado anteriormente, que módulo do produto é o produto dos módulos. Então, onde tinha módulo de f de x menos f de x0 que multiplica g de x, aparece módulo de f de x menos f de x0 vezes módulo de g de x. E onde aparecia módulo de f de x0, que multiplica g de x menos g de x0, agora fica módulo de f de x0 vezes módulo de g de x menos g de x0. Bom, agora ficou interessante, porque a gente tem informações sobre o módulo da diferença de f de x para f de x0. E tem informações sobre o módulo da diferença de g de x para o g do x0. As informações são que cada um fica menor do que o eta. Que eta é esse? Esse eta poderá ser qualquer número real positivo que a gente quiser. Então a gente deixa aqui por enquanto escrito como eta e depois escolhe um que seja conveniente. Então eu vou escrever aqui, ó, o módulo de f de x menos f de x0 é menor do que o eta e o módulo g de x menos g de x0 é menor do que o eta também. Agora observe que o eta aparece nas duas parcelas. Então esse eta eu posso colocar em evidência. Vai ficar o eta que multiplica o módulo de g de x mais o módulo de f de x0. Então, observe que o eta poderá ser escolhido de forma que o produto entre ele e o módulo de g de x mais f de x0 fica menor do que o epsilon. Aqui o módulo de f de x0 é uma constante, então também não tenho que me preocupar. Mas agora ainda tenho que me preocupar um pouco com o módulo g de x, é aquilo que eu havia conversado antes. A gente vai tentar colocar esse módulo g de x menor que uma constante, estou chamando aqui agora de gama. Quando a gente conseguir colocar esse módulo menor que uma constante gama, então a gente vai substituir o gama ali na equação, porque o módulo g de x fica menor do que gama, então nós teremos o eta menor que uma constante, gama mais módulo de f de x0. Essa constante nós vamos passar para o outro lado dividindo, então pronto, a gente sabe quem é o eta que a gente precisa escolher lá no começo, de forma que lá no final nós tenhamos o módulo de f de x vezes g de x menos f de x0 vezes g de x0 menor do que o epsilon. Esse eta tem que ser qualquer número positivo que seja menor do que epsilon, que foi dado para a gente, sobre gama mais módulo de f de x0. O gama é uma constante que a gente tem que conseguir aqui agora para majorar, para controlar o módulo do g do x. Na verdade, aqui o eta pode ser menor ou pode até ser igual, porque se o eta for igual, essa expressão que vai ficar igual a epsilon. Mas lembra que o módulo de f de x menos f de x0 é menor do que o eta. Então, no fim, isso aqui vai ficar menor do que o epsilon, como a gente quer. Então, a gente vai poder, por exemplo, escolher o eta igual a esse quociente aqui. Basta a gente descobrir agora quem tem que ser o gama. Então, feito todo esse rascunho aqui, para a gente majorar o módulo de f de x vezes g de x menos f de x0 vezes g de x0, a gente vai se concentrar agora em majorar a g de x, o módulo de g de x, porque a gente só precisa saber quem vai ser essa constante gama aqui. Vamos nos lembrar que, por hipótese, a g é contínua no x0, então a gente consegue colocar o módulo de g de x menos g de x0 menor do que qualquer constante positiva que a gente queira. Eu posso escolher, por exemplo, o número 1. Por que o 1? Porque eu posso escolher qualquer número positivo. Se você quiser colocar o 2, o 10, o pi, 1 bilhão, pode colocar. Pode ser qualquer número positivo aqui. E agora a gente vai fazer algumas contas. Dizer que o módulo de alguma coisa é menor que uma determinada constante significa dizer que esta coisa está entre a constante e o simétrico dela.
Então, dizer que módulo de g de x menos g de x0 é menor que 1, pelas propriedades do módulo, significa dizer que o g de x menos g de x0 está entre menos 1 e 1. Esse g de x0 está aqui subtraindo no meio, eu posso somá-lo de todos os lados da desigualdade. Então, vai aparecer o g de x0 aqui menos 1, aqui vai aparecer o g de x0 mais 1, e aqui g de x0 menos g de x0 dá 0. Então, fica só o g de x aí no meio. Agora, observe o seguinte. Um número é sempre menor ou igual que o seu módulo. Então, eu vou poder reescrever. Então, eu vou poder escrever que o g de x0 é menor ou igual que o módulo de g de x0. Então, por isso, g de x0 mais 1 é menor ou igual que o módulo de g de x0 mais 1. Porque um número é sempre menor ou igual ao seu módulo. Depois, eu só somei 1 dos dois lados. De forma análoga, um número é sempre maior ou igual que menos o seu módulo. Então, aqui vai aparecer o menos o módulo de g de x0. E aqui o menos 1, repito. Como eu disse, um número é sempre maior ou igual que menos o seu módulo. E aí o menos 1 apenas subtrair dos dois lados. Olha só que interessante a informação que nós conseguimos. A gente acabou de verificar, então, que menos módulo g de x0 menos 1 é menor que g de x, que por sua vez é menor que módulo de g de x0 mais 1. Essa informação aqui do meio é verdadeira, mas eu ignoro, ela não é interessante para mim agora. E menos módulo g de x0 menos 1, eu posso botar esse menos em evidência lá na frente. Então, vai ficar menos o módulo de g de x0 mais 1, o menos essa soma aqui. E agora a gente observa, então, que o g de x está entre o simétrico de dois números. Ora, quando alguma coisa está entre o simétrico de dois números, então nós sabemos que o módulo dela é menor do que o positivo desses dois números que estão aparecendo, os simétricos ali. Então, a gente acaba de ver que módulo de g de x é menor que módulo de g de x0 mais 1. Lembra que a gente precisava de um número positivo, do qual o módulo de g de x ficasse menor do que esse número positivo? A gente acabou de ver que módulo de g de x é menor do que módulo de g de x0 mais 1. Como o módulo é sempre não negativo, quando eu somo com 1 fica positivo. Então, está aí a constante gama da qual a gente precisava. Essa constante gama aqui, ela tem que ser, então, pelas contas que a gente fez, ela pode ser o módulo de g de x0 mais 1. Então, está respondido quem vai ter que ser o eta. O eta pode ser qualquer número menor ou igual a epsilon sobre o gama mais módulo de f de x0. Isso pode ser qualquer um menor ou igual, pode ser um igual, por exemplo. Então, vou escolher propositalmente o eta igual a epsilon sobre o gama, mas o gama agora é módulo de x0 mais 1, e aqui mais o módulo de f de x0. Então, escolhendo esse eta aqui, observe que o epsilon vai ser dado para a gente. A gente escolhe o eta propositalmente igual a módulo de g de x0 mais 1 mais módulo de f de x0, escolhendo assim, quando chegar aqui, esse eta vai simplificar com o gama, que é módulo de x0 mais 1, mais o módulo de f de x0, e vai ficar tudo, então, menor do que epsilon. No final, a gente vai ter o módulo que a gente gostaria de ter menor do que epsilon. Isto é, a tese, aquilo que a gente queria lá no final. E aí a gente vai ter, então, que o produto das funções é contínuo.